Olá, muito bom dia. Bom dia a todos, meus amigos, meus irmãos. Vamos começar o nosso café com pão espiritual. E hoje vamos iniciar o capítulo 43, que se chama Em Conversação. Vocês estão lembrados que a gente terminou o capítulo 42 com uma reunião, né? Uma palestra, um culto lá do governador de nosso lar, né? Orientando esse momento tão complicado, tão difícil, né? Que estava sendo lá naquela época o início da Segunda Guerra Mundial. Então, além da orientação, da explicação, ele estava também pedindo ajuda. Vocês lembram? Pessoal para trabalhar, que ia precisar de gente, queria manter ali o equilíbrio, né? A calma. E aí a gente começa assim. Capítulo 43. Em conversação. O Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Comentavam-se os acontecimentos. Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Aí André Luiz, né, que tá falando aqui, ó. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou. André Luiz, ele queria se candidatar, né, a trabalhar ali na defensiva, naquela fronteira, naquela barreira, né, espiritual. Bom dia, mãe, bom dia, Lu. Aí, né, Tobias falou para André Luiz, respondeu para ele. André, você está começando agora uma tarefa nova. Não se precipite solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos. Disse-nos ainda agora o governador. Não se esqueça que as nossas câmaras de retificação constituem núcleos de esforço ativo dia e noite. Não se aflija. Recorde que 30.000 servidores vão ser convocados para vigilância permanente. Destarte, na retaguarda, serão muitos grandes os claros a preencher. André Luiz, ele estava, né, querendo se oferecer para ir para trabalhar ali naquele setor da defensiva, porque ele estava preocupado e, né, ele queria ajudar de qualquer forma. Então o Tobias, ele lembrou André Luiz, você acabou de começar esse trabalho, não busque mais acréscimo de responsabilidade. Você esqueceu que aqui na Câmara de Retificação o trabalho vai ser super intenso, vai ser dia e noite, então não vai ter como você se desdobrar, né? Você tem que se dedicar aqui. Aí ele falou, ó, não se esqueça que o governador, ele convocou 30.000 irmãos ali, né, para poder trabalhar na vigilância. Tava tentando acalmar André Luiz, né? Aí ele falou, tipo assim, cada um na sua área, mais ou menos isso que o Tobias quis falar, né? Você trabalha na área da saúde, você não pode ficar área da saúde, área da proteção, área rodando, não. Fica na tua área aí, vamos trabalhar, o trabalho vai ser intenso, não vai faltar trabalho, né? Identificando o meu desapontamento, o bondoso companheiro bem-humorado acentuou depois da ligeira pausa. Bom dia, Cláudio. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará enorme bem. Olha que interessante, gente. Olha o que eles aprendem lá em nosso lar, né? A colônia, ela aprende a lidar com medo excessivo. Olha como isso é importante, né? É como se lá naquela época, gente, na época de 40, eles já trabalhavam o emocional, né? Hoje em dia a gente tem o coach, né? Tem o pessoal da área da saúde mental, que são os psicólogos, os terapeutas, né? Os psiquiatras. E lá já se falava em esse cuidado com o emocional, né? Na década de 40 eles já se preparavam os espíritos com relação a isso. Quanto ao medo em excesso, como eu falei anteriormente, né? O medo não é ruim, tá?
O medo, ele desperta você o cuidado, a preservação, mas o medo em excesso, né? O terror, o pânico, esse sim, né? Então ele estava falando, ó, se contente em matricular na escola contra o medo, isso aí já vai fazer muito bem a você. Nesse interim, recebi grande abraço de Lísias, que integrara na festa a deputação no Ministério do Auxílio. Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias, para gozar da palestra mais íntima. Conhece você, indagou ele, né? O Lísias estava perguntando para o André Luiz. Conhece você o ministro Benevenuto, aqui da Regeneração? O mesmo que chegou anteontem da Polônia? Olha aqui uma coisa que é interessante, né? O ministro Benevenuto, né? Que cada ministério, vocês lembram, né? São 12 ministros para cada ministério. Então, esse ministro Benevenuto, ele é um dos ministros da Regeneração. E ele tá falando aqui que ele chegou anteontem da Polônia. E aí você fala, pô, mas ele é do nosso lar, uma colônia do Brasil, em cima do Rio de Janeiro. Ele estava na Polônia. Por que isso, gente? Porque na espiritualidade existe um intercâmbio espiritual, né? A integração espiritual, essa divisão que a gente vê, assim, né? Esse aqui faz parte do Brasil, é apenas, gente, na crosta terrestre, no umbral, tá? No plano espiritual é uma família universal, não tem essa divisão, tá? E uma coisa interessante que esse ministro estava lá na Polônia, que foi um dos lugares mais afetados pela Segunda Guerra, né? Ele foi o primeiro país a ser invadido, para vocês terem uma noção. Então ele estava lá, ou seja, ele estava trabalhando lá, né? Então ele estava falando, ó, você já conhece ele? Ele acabou de chegar lá da Polônia. Aí o André Luiz falou, não tenho esse prazer. Aí ele falou, vamos lá ao encontro dele, replicou Lísias, envolvendo-me nas vibrações do seu imenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais. Daí a momentos, estávamos no grande recinto verde consagrado aos trabalhos do Ministério da Regeneração, que eu apenas conhecia de vista. Numerosos grupos de visitas permutavam ideias sobre a copa das grandes árvores. Lísias conduziu-me ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos, apresentando-me com generosas palavras. O ministro acolheu-me cortês, admitindo na sua roda de extrema bondade. A conversação continuou nos rumos naturais e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. Nesse momento aqui, gente, agora a gente vai ver, vai ouvir o ministro, né, falando sobre como está sendo a guerra, né, a Segunda Guerra. Então vamos lá, vamos prestar atenção nesse pedaço aqui, gente. Então o ministro estava conversando, falando isso. Muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benevenuto em tom grave. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imagina o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, tudo difícil. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas, que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Nesse momento aqui, né, gente, ele tá falando sobre aquela atmosfera espiritual, a conduta dos irmãos, né, os espíritos encarnados, como é que eles estavam? Eles estavam como bestas, né? Como bestas humanas. A bestialidade, gente, que a gente diz, quando lá na Bíblia fala sobre a besta, né? São pessoas com atitudes bestiais, sabe? Que fazem coisas assim pavorosas, fazem coisas terríveis, e a gente está vendo muito isso também agora na guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Aqueles soldados, aquelas pessoas fazendo coisas assim terríveis, que a gente não tem noção, que nem um
um ser humano, nenhum animal faz. Realmente só um ser humano que desce assim nas profundezas da maldade para estar fazendo isso. Então eles começam a ter atitudes bestiais, sabe? E isso é o que ele está falando aqui, ó. Que não tem como esperar a claridade de fé nos agressores, né? Tampouco na maioria das vítimas, que se entrega ao tal pavorações de impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem as nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanho sofrimento coletivo. Olha como ele está descrevendo a atmosfera lá, o plano espiritual lá na Segunda Guerra, né? Até porque, gente, ele está falando isso, porque a característica dos povos europeus, gente, é não cultivar essa religiosidade, espiritualidade. Quando eu digo não é religião, eles cultivam sim religião, mas eles não cultivam a religiosidade, a espiritualidade, essa, como eu vou dizer assim, esse evangelho de Jesus, sabe? O povo europeu, eles têm a religião, aquela doutrina, aquela ritual, vou falar, eles acreditam, eles têm, né? Eles têm aquela adoração, mas eles não trazem para a vida dele a espiritualidade. Eles não trazem com ele a certeza, a fé, né, de dias melhores, de vida eterna, de pluralidade do mundo e outras coisas mais, tá? Então por essa característica fica muito mais difícil da espiritualidade estar ajudando, né? Quando a pessoa acredita apenas que só tem aquilo ali, né? Então eles se entregam totalmente àquela situação. É o que ele está falando aqui, ó. Tanto os agressores quanto as vítimas. E os encarnados não ajudam, sabe? Não tem aquela questão de tentar equilibrar da fé, da oração. Tava todo mundo naquele momento ali entregue ao pânico, ao medo. A gente fala, mas é difícil. Realmente, gente, deve ser muito difícil. A gente não tem noção do que é. Mas aqui a espiritualidade está mostrando pra gente como a gente precisa, né? Como é necessário que a gente tenha essa fé, tenha essa certeza da vida eterna, né? A certeza de que não estamos sós, e Jesus em nenhum momento nos abandona. E a comissão demorou-se muito por lá? Perguntou um dos companheiros com interesse, né? Queriam saber se o ministro, quando foi para lá ajudar, demorou muito lá. Aí ele respondeu: todo o tempo disponível, ajuntou o ministro. O chefe da expedição, nosso colega do auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente ativos à tarefa, para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontravam de serviço. O que ele está querendo dizer aqui? Ó? Resistência, né? Ó, a nossa posição, né, desses trabalhadores do nosso lar que estava indo lá ajudar, está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontravam de serviço. O que ele está querendo dizer? Porque o pessoal lá da Polônia, sabe, os espíritos lá, os servidores de lá, eles já estavam mais resistentes àquela vibração, àquela atmosfera, àquela energia, diferente dos trabalhadores do nosso lar, que não estavam acostumados, né? Nesse momento aqui, é interessante que os servidores de nosso lar estão reconhecendo, né? Estão admitindo que os servidores da Polônia,
Eles eram muito mais preparados para aquele tipo de trabalho do que ele, que já estavam acostumados com aquela vibração, né? Ele não. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente, a despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. Olha como ele está descrevendo o ar, a atmosfera como estava lá. O ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. O campo de batalha invisível aos nossos irmãos terrestres é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Olha essa descrição do ministro, gente. Ele está falando que os nossos olhos terrestres, né, a gente não tem noção. A gente não consegue enxergar o verdadeiro inferno em indescritíveis proporções. Ou seja, gente, a gente tem que perder aquela fantasia de achar que o inferno é um determinado local lá embaixo. O céu lá em cima, lá embaixo, no fundo tem um inferno com aquele caldeirão, né? Com aqueles diabinhos com chifrinho, com garfinho ali, esperando o pessoal descer para tacar fogo. Gente, para. Vamos abrir nossa mente, nossos horizontes. Vamos esclarecer. O verdadeiro inferno é aqui, agora, na Terra. Somos nós que criamos esse inferno. Olha aqui, ele está falando. Então, vocês querem ter noção? A guerra hoje, lá na Rússia e na Ucrânia, a gente vai encontrar o verdadeiro inferno. A atmosfera vai estar desse jeito que ele está falando aqui. A gente consegue entender? Olha isso. O campo de batalha invisível aos nossos irmãos terrestres, lá, né, no campo de batalha, que a gente só vê as coisas destruídas, né, é verdadeiramente inferno de indescritíveis proporções. Inferno está aqui e agora, na Terra. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída. Olha isso. Vocês lembram da história da... Todo mundo fala, né? Quem é o diabo, uma coisa lá, o capiroto, quem é? É um espírito, uma alma decaída. Olha o que ele está falando. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vocês conseguem entender isso, gente? A gente ainda fica achando, o diabo ele tem chifrinho, tem rabinho, né? Usa um dentinho, um tridente, né? A gente ainda consegue enxergar a figura do diabo dessa forma. E não é, gente. São pessoas nessas condições diabólicas que são capazes de cometer a coisa mais, sabe, mais terrível, atitudes mais nem sei, desprezível, é capaz de fazer o mal na sua maior intensidade, na sua maior essência, né? Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica para o que acham impactos diretos. Olha, vou ler de novo. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores diretos. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. A gente está vendo isso, né? É engraçado que esse livro ele foi escrito na década de 40. Estava iniciando a Segunda Guerra Mundial. E agora a gente está no momento também, né, da guerra da Ucrânia e da Rússia. E a gente consegue entender melhor, né, analisar, olhar aqui a guerra acontecendo e conseguir comparar, né, assim, entender melhor essa situação. Porque ele está falando aqui, ó, ele viu homens inteligentes e instruídos. Isso não quer dizer
que a pessoa, por ela ser muito inteligente, muito estudada, muito instruída, que ela não vai ser uma mente diabólica. Que ela não vai ser um humano assim, ó, com alma decaída. Muito pelo contrário, porque eles estão ajudando, gente, a criar as bombas, a tentar localizar os lugares mais pacíficos para atirar a bomba lá. São o quê? Espíritos mega inteligentes. São irmãos muito instruídos, muito estudados, são químicos, são físicos, né? Estão ali, estudaram muito, estão ali procurando minuciosamente aqueles lugares pacíficos para atirar a bomba. Estão ali construindo as bombas. Então não tem nada a ver com a evolução moral, com a evolução. Não é porque você com a evolução, não. Não tem a ver a evolução moral com a sua inteligência. Com você ser muito estudado, ser muito instruído, não tem nada a ver. Tá? Então aqui ele tá falando, ó. E a gente tá vendo isso, ó. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. A gente não tá vendo agora lá na Ucrânia? Sendo atingidos hospitais, teatros, escolas, asilo, casa de pessoas civis. A gente tá vendo isso tudo, tá? Então, o inferno tá ali, gente. Tá acontecendo ali. O diabo são aquelas pessoas que estão cometendo esse tipo de atrocidade, tá? São pessoas, são humanos com a alma decaída. Essencialmente, estão sendo com a mente diabólica. Aos fluidos venenosos da metralha cansam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam-se quase impossível qualquer auxílio. Olha isso. Olha o que ele está falando. Os fluidos venenosos da metralha casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam-se quase impossível qualquer auxílio. Gente, se a gente for na Ucrânia agora, espiritualmente falando, vamos ver o inferno, vamos ver os diabos, vamos ver, sabe, essas pessoas cometendo verdadeiras atrocidades. E ele está falando aqui, ó, é muito a atmosfera que a gente vai encontrar lá. E é impossível, está falando assim, ó, prestar qualquer auxílio. O que mais nos constrangiu, porém, foi a triste condição dos militares agressores. Quando algum deles abandona as vestes carnais, compelido pela circunstância, dominados na maioria por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos de fantasma da cruz. Olha que coisa, gente. Quando, né, esses militares, né, agressores, quando eles morrem na guerra, né, eles, como eles são compelidos por forças tenebrosas, quando eles se encarnavam, porque eles viam os missionários ali tentando ajudar, eles fugiam. Eles não queriam ajuda, porque eles estavam totalmente como é que eu vou falar? Carregados dessa vibração, dessa força tenebrosa, eles estavam totalmente influenciados. Então eles fugiam da luz, sabe? Eles viam ajuda, eles fugiam, eles não queriam luz. Eles não queriam ser ajudados. Então, gente, como que faz para ajudar alguém que foge da luz, foge da ajuda, foge do amor? Não tem como, né? Eles estavam sofrendo muita influência desses espíritos tenebrosos. Então, eles não queriam se ajudar. É aquela história, né? Pra gente ajudar, a pessoa precisa querer ser ajudada, senão não tem como. Então, vocês imaginam a missão tão difícil que estava sendo para esses espíritos que estavam tentando, esses missionários. Aí alguém pergunta para eles: e não eram recolhidos para o esclarecimento justo? Inquiriu alguém, interrompendo o narrador. Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: será sempre possível atender aos loucos pacíficos no lar, mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, se não ao hospício? Olha que
Que frase de impacto, né, que o Benevenuto falou, gente. Vamos refletir sobre isso. Ele falou, né, que perguntaram, mas esse pessoal aí que tá, né, os militares que estão ali fugindo, estão renegando a ajuda, estão fugindo da luz, não era melhor recolher eles lá e levar para o esclarecimento? Aí, olha o que o Benevenuto fala. Será possível atender loucos pacíficos no lar. Ó, se você tem uma pessoa perturbada, né, no seu núcleo familiar, né, com a mente perturbada, se ele for pacífico, você consegue continuar cuidando dele em casa, dando os remédios, né, fazendo as terapias, fazendo tudo certinho dentro de casa. Mas que remédio se reservará aos loucos furiosos? A gente poderia cuidar de um ente querido, né, um familiar que tem uma perturbação mental, que é furioso, que agride as pessoas, que quer matar as pessoas, né, que é violento. A gente conseguiria tratar ele em casa? Não. A gente precisaria, como ele está falando aqui, levar a um centro de tratamento, a um hospital psiquiátrico, a um local que pudesse tratar melhor, por ele ter essa fúria, por ele ser agressivo, por ele acabar matando alguém. A gente não ia conseguir conter aquela situação. Então há casos e casos. Então ele está falando aqui, ó. Quando o louco é pacífico, a gente consegue cuidar no lar. Mas quando o louco é furioso, só o hospício, gente. Então ele tá falando aqui, então a mesma coisa ele tá falando, tá? Todo aquele que pensa com violência, que age com extrema violência, que fala com extrema violência, são pessoas doentes mentalmente. Só que a gente ainda não conseguiu entender isso na sua essência, né? Então, ele tá falando aqui, ó. Não tem como eu levar esses espíritos que estão são assim, espíritos tenebrosos. Aí vai lá no Ministério da Regeneração, lá pro nosso lar, por quê? Eles vão acabar, vão destruir tudo que tem lá. Eles não estão preparados para receber ajuda, eles não querem receber ajuda, tá? Eles precisam ficar aqui, né, nesse momento ali, naquela zona, naqueles lugares infernais, de verdade, tá? Pra poder, uma hora, ele ir expurgando essa maldade, ele vai cansar. Gente, é assim, cansa. Vai demorar? Demora, mas uma hora cansa. Porque eles não estão ainda preparados para receber ajuda, eles não querem receber ajuda. É exatamente assim. Será sempre possível... Aí ele continua. Não haveria outro recurso para tais criaturas, senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. Olha isso, gente. Olha até mesmo nas regiões infernais existe ensinamento, existe didática, porque olha aqui, ele está falando, vai ter que deixar eles lá, né, para reajustar nessas regiões das trevas, porque naturalmente com o tempo eles vão começar a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos melhores, mais dignos, eles vão cansar, tá? Eles vão estar ali, vai desgastar aquela maldade, eles vão gastar tudo, eles vão cansar de praticar o mal, tá? Aí quando eles cansarem, eles vão procurar o quê? O bem. Vão procurar fazer o retrocesso, né? Eles vão retroceder, eles vão retornar com o quê? Com a consciência do erro deles, né? Então eles vão falar, ó, cansei, não aguento mais fazer o mal, gente. Já fiz mal durante sei quantos mil anos aqui, sei quantos anos, cada um com o seu jeito. E uma hora eles cansam. Tem aquela história, quando tu chega no final do poço, não tem mais pra onde tu ir. Tu tem ali direito, tu vai ali, tu vai cajou no final. Tu cansa, tu respira. Aí tu fala, vou ficar aqui que só tem isso aqui mesmo. Tô no fim do poço. Mais uma hora você fala, não, não tem outro lugar, vou ter que começar a subir. E assim tá sendo, e assim vai ser, tá, gente, com esses espíritos. É razoável, portanto, que as missões do auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. É aquela história que eu falei, né? Só vai socorrer aqueles que estão preparados, estão querendo ser socorridos, né?
Os espetáculos e entrevistas foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. Valendo-se de ligeiro intervalo, outro companheiro opinou: é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado semelhante calamidade. Falta de preparação religiosa, meus amigos. Olha o que o ministro fala. Falta de preparação religiosa. Ele não está falando falta de religião. A gente precisa entender também isso, tá? Existe uma grande diferença. Religiosidade e religião. Tá? Espiritismo e espiritualismo são coisas... Espiritualidade são coisas diferentes. Tá? Vamos lá. Falta de preparação religiosa, meus amigos. Definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. Não basta ao homem a inteligência apurada. É-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos, e o sacerdócio será sempre divino, quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, mas não, porém, a fé e a confiança. É uma reflexão, né, gente? Esse é um momento aqui pra gente refletir. Aí ele fala assim: mas e o espiritismo? Perguntou abruptamente um dos circunstantes. Não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Né? Olha que interessante. Eles estavam falando aqui, né, da outra religião, e alguém falou: mas e o espiritismo? Ele não já começou ali na Europa? Tem 50 anos, não pode fazer nada, não conseguiu fazer nada? Aí, Benevenuto sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou. Gente, vamos prestar atenção nesse momento aqui, dessa parte, porque eu acho que é um puxão de orelha pra gente que é espírita, hein? Vamos lá. Benevenuto falou: o espiritismo é a nossa grande esperança e por todos os títulos é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmo. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médiuns a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos, que, embora curados, creem mais na doença do que na saúde, e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, preocupam-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós, outros, vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Gente, olha que puxão de orelha. O que ele está dizendo com isso, gente? Porque não adianta a gente entender, a gente ler. Aqui, ó. A gente lê milhões de livros, a gente, né, estudar e não colocar em prática o Evangelho de Jesus. De que adianta você saber? Eu conheço, gente, pessoas que sabem de cor e salteado o Livro dos Espíritos. Ele fala assim, ó, questão 700 e não sei o que, questão 200 fala sobre isso, a pergunta tal, a resposta tal. Eu conheço, já vi gente que sabe a Bíblia de cor e salteado. Cada versículo, cada como é que fala, gente? Cada ato, cada versículo, cada capítulo, sabem tudo de cor.
Meu fígado parece uma máquina, um HD externo. De que adianta? De que adianta você saber, ser muito estudado, se você não ter realmente a sua alma iluminada, o seu coração aberto a praticar o Evangelho? Ele está falando aqui que é lindo, é o Consolador prometido, tá, mas nem todo mundo tem olhos para ver. A gente ainda está apegado a dar mais importância às coisas negativas do que às coisas positivas, como ele fala aqui, né? Esmagadora porcentagem. Ainda tem os vícios religiosos. Quer receber os proveitos, mas não quer. Só quer receber, mas não quer dar. Tá preocupado com as suas dores, com os seus sofrimentos, mas não tem coragem de consolar ninguém, de fazer nada por ninguém. Aí eu não faço porque eu tô passando por um problema muito difícil. Tô bem não. Tem que cuidar de mim primeiro. Sabe? Igual ele fala aqui, ó. Ele fala aqui uma coisa assim. Eles invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Sabe que é vida eterna. Sabe que da questão da força do pensamento, do sentimento, das palavras, né? Continua vibrando negativo, pensando negativo. Se cura da doença, mas só foca na doença. Como ele está falando aqui. Ó. Curam-se. Maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença do que na saúde. Enfim, ele ainda fala aqui, ó, também, ó, que nunca utilizam os próprios pés. Tudo começa da gente. Nós caminhamos para caminhos tortos, nós caminhamos para situações difíceis. Nós fazemos escolhas erradas e vamos para determinados lugares por conta da nossa escolha errada. Quem tem que sair desse lugar somos nós mesmos. A gente quer que os outros tirem a gente. Quer rezar, quer pedir, quer que façam um milagre na gente, mas nós não queremos com os nossos próprios pés decidir diferente, fazer escolhas diferentes na nossa vida, né? Nós fazemos coisas iguais o tempo todo querendo resultado diferente. Como que pode isso? Nós fazemos a mesma escolha, tá? Eu quero ir por esse caminho. Aí outro dia eu vou por esse caminho de novo, pelo mesmo caminho. Mas eu quero que o resultado final desse caminho me leve a um lugar diferente. Como? Então ele está falando aqui, ó, vocês entendem, vocês sabem tudo, não são mais leigos. Mas vocês não seguem. Saber o Evangelho de cor, ter estudado todos os livros, ter lido a Bíblia de cabo a rabo, não quer dizer que você realmente vai ser uma pessoa espiritualizada. Não estamos falando de religião, estamos falando de espiritualizada, de pessoas espiritualmente evoluídas, tá? Estamos falando de espiritualidade. Em qualquer religião você tem que ter espiritualidade. Então ela está falando sobre isso. Ele está dando um puxão de orelha em nós espíritas. E ele fala, olha, vocês aí, encarnados, estão preocupados em fazer, se materializar os espíritos para você poder ver, para você poder, né, tá ali participando desse fenômeno. Vocês estão preocupados com isso. Vocês querem como eles falam, um fenomenismo passageiro. A gente quer o fenômeno, a gente quer, sabe, essa curiosidade nossa, quer ver como que é um espírito materializado. Eu estou preocupado com as manifestações, é isso que eu quero ver. E a espiritualidade, sabe o que ela quer da gente? O que ela procura? Ela procura homens espiritualizados para o trabalho sério. Gente, olha que puxão de orelha, olha que vergonha pra gente, né? A gente está preocupado com isso. E eles estão tentando procurar aqui, nos encarnados, pessoas, tá? Homens, quando ele fala no ser humano, espiritualizados para o trabalho sério. E a gente está aqui, ó, querendo decorar o livro dos espíritos, todas as questões de A, B, número por número, para a gente poder falar, questão número 100, não sei o que, fala sobre isso, a resposta é isso. Não é isso que ele quer da gente. A espiritualidade está pedindo ajuda. Nesse momento, com certeza está acontecendo a mesma coisa. A espiritualidade está precisando da nossa ajuda para essa questão da guerra da Rússia e da Ucrânia. Eles estão lá em cima assim, ó. Meu Deus, tem algum homem lá espiritualizado para poder fazer um trabalho sério? Ou eles estão ali indo para
procurando as igrejas, as casas espíritas, né, os templos, atrás de um fenômeno, atrás do milagre, atrás de resolver o seu próprio problema, atrás de aparecer, né, querer ser melhor do que o outro, quer ver, como é que fala? É igual, tem gente que vai à casa espírita procurando, quer ver um espírito se materializar, quer ver se o espírito é psicografia daquela pessoa ali mesmo, quer prova se é o espírito mesmo que está escrevendo, né? O outro vai num centro de umbanda, quer que o espírito se manifeste ali, quer provas, quer que faça ou aconteça, quer que ele, de repente, pegue a vela e se queime para ver se vai sentir a dor ou não, para ver se é ele. Vai numa igreja evangélica, que é a revelação, que é o reteté, né? E a espiritualidade tá falando assim, não é disso. Não é isso, vocês não estão aí para isso, gente. Vocês estão aí para quê? Para se espiritualizar. Para colocar em prática o evangelho de Jesus. Entendeu? Então tem muita gente carregando, né, o evangelho embaixo do braço, mas não tá com o evangelho dentro do coração, dentro da alma. Não tá colocando o evangelho como realmente a direção da sua vida. A gente pode estar dentro de uma religião, mas a religião não está dentro da gente. Então, é uma grande diferença, tá? Oi, Davi. Oi, Dri. Tudo bem? Gente, bom dia. A gente estava lendo aqui um pedacinho aqui desse trecho aqui, gente, falando sobre o espiritismo, um puxão de orelha para nós que somos espíritas. Muito interessante. Depois vocês peguem lá para ver, para a gente conversar sobre isso. O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro gravemente. Nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução dos nossos deveres com esperança e otimismo. E estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Olha isso, gente, que lindo. Vamos fazer a nossa parte, o que a gente deve fazer. E o restante, né, Deus faz. É isso. O problema, gente, do mundo são os religiosos que não vivem suas religiões. Essa é a verdade. Né? Você é religioso, você tem a sua... Se você é religioso, né, eu participo de uma doutrina, sou de uma religião, mas eu não vivencio a minha religião, que realmente é ensinado ali. Tá? A gente continua fazendo nossas escolhas equivocadas. Então a gente precisa, gente, para que o nosso futuro mude, a gente precisa melhorar a nossa transformação. A gente precisa melhorar o nosso interior, né? O padre Fábio de Mello, ele fala uma coisa muito legal, que a religião é a antessala da espiritualidade. Olha que interessante, né? A gente, através da religião, a gente está se preparando. É a antessala. Que a sala mesmo é a espiritualidade. Tá? A espiritualidade em qualquer religião, ou em religião nenhuma. Porque você, para ser espiritualizado, você não precisa estar praticando uma religião. Tá? Então, gente, que a gente possa aplicar o que a gente estuda, sabe? Para transformar a nossa maneira de pensar, de falar, de agir. E é isso que ele tá falando aqui, ó. Porque a espiritualidade está precisando de homens e mulheres, gente, espiritualizados para o trabalho sério, sabe? Principalmente agora a gente está vendo, né? A guerra da Ucrânia e da Rússia, eles estão precisando. Então vamos, gente, fazer essa transformação, colocar em prática aquilo que a gente está estudando tanto. Um grande beijo a todos, muito obrigada pela companhia de vocês. Dri, Davi, Sônia, Bruna, Carol, Ledi, Denise, minha amiga, Alex, Cláudio, Lu, mãe. Um beijão a todos, fiquem com Deus.
Até quinta, se Deus quiser. O livro tá acabando, já tô com saudade já. Tchau, tchau.